pessoal. O que antes era o maior orgulho aí dos brasileiros, hoje é a nossa maior vergonha, né? Com exceção dos verdadeiros heróis aí, que é aqueles que correm risco de realmente perder seus cargos, perder suas patentes, né? E mais uma covardia que vai ser conduzida agora pelo Supremo Tribunal Militar. Temos aqui agora um assunto crescendo muito forte na mídia aí, né? Que é o julgamento que vai ocorrer aí dos militares, né, generais, né, os oficiais aí de altas patentes, que supostamente, né, nesse golpe de Estado fajuto que inventaram aí, participaram do golpe, né? Dá até nojo de citar isso, né, de tanta falsidade que existe. Golpe com o povo e com Bíblia debaixo do braço, panfleto na mão e gritando por liberdade, né? Já tivemos coisas muito piores aí no Brasil do que isso daí. Tivemos quebradeira para valer aí em outras instituições aí, né? Só a gente olhar um pouco para trás aí na história do Brasil e não faz muitos anos que a gente vai ver coisas que realmente foi uma vergonha e foi considerado normal naquela época, né? Os atos públicos foi julgado, ninguém foi preso, a, o tipo de punição foi à altura, né? Provavelmente aqueles que quebraram tiveram que pagar e não houve exagero, né? Naqueles que, por acaso, se tiver algum que chegou realmente a ser preso naquele período, jamais teve qualquer situação em que os anos de prisão fosse pior do que bandido e assassino, né? E nesse sentido, né? Esse tema agora começa a ganhar força na mídia e já fica bem claro aí que são dois motivos, né? Primeiro porque agora eles vão partir para tudo ou nada, né? Eles vão tentar dar o checkmate aí nos militares, né? No caso a gente fala aí do Augusto Heleno e outros generais aí de alta patente aí que alguns têm mais de 20 anos aí, são verdadeiros heróis, né, do Brasil e correm o risco de perder sua patente. Tem vários oficiais novos aí, né, que tinham uma carreira promissora pela frente que também vão perder suas patentes, né? E tudo por causa de um golpe de Estado fajuto, né? Realmente é decepcionante, né? O ponto em que as coisas chegou. E o pior é que é o próprio exército atacando seus filhos, porque se o exército é a força do Brasil e o exército nosso é um só, como é possível que uma geração que foi substituída, que teve as suas passagens aí na troca de líderes, né? Quando houve a troca de presidente feita com honra, com lealdade, logo que assumir, virar as costas para os próprios companheiros, né? Então, realmente, assim, é difícil entender essas coisas aqui, né, no Brasil. O exército virou as costas, né, para o povo, e durante a época do período do governo, muitas vezes, alguns daqueles oficiais que apoiaram esse golpe de Estado fajuto aí, que aprova isso daí, eram os que postavam frases fortes aí na internet falando que sempre estaria ao lado do povo, né? Incrível. Realmente é um bando de safado. E agora então, a gente tem dois lados aí na moeda, né? A gente tem os verdadeiros traidores, que são esses que estão à frente do exército hoje, que na verdade eles traíram o povo, né? Não só traíram aqueles que estão presos, como traíram a nação, porque a nação inteira está triste com a prisão desses do 8 de janeiro, né? As pessoas ser presas, pegar 17, 18, 20 anos aí de prisão, nem bandido e assassino pega isso, né? Estão muito acima do normal, né? Já que a nossa Constituição não permite, então a lei devia ser aplicada e respeitada para todos, né? Então esse STF nosso é uma vergonha. O Tribunal Militar que deveria ter se imposto na época do julgamento não se impôs, né? Foi a favor do STF. Esse Tribunal Militar nosso é uma vergonha. E, e o outro lado da moeda é aqueles que poderiam ter se manifestado realmente a favor, né? Para tentar sanar ou quem sabe até impedir que isso acontecesse, não se manifestava. E agora eles escrevem essa carta aí falando que não estão de acordo com a forma como os oficiais vão ser julgados, né? Parece que começou a pesar, né,
o fardo, né? Porque quando você olha para trás e se olha no espelho, como é que você consegue se encarar no espelho sendo um oficial que concordou, né, com tudo de ruim que aconteceu com um companheiro seu que serviu por mais de 20 anos junto com você, e agora eles vão publicar essa carta michuruca aí atrasada, né? Porque na verdade eles sabem que lá na frente pode sobrar para eles, então o que que eles pensam, né? Vamos manifestar aqui, né? Porque se por acaso o governo mudar, o caso do Banco Master derrubar um monte de gente aí, a gente não fica tão feio na fita, né? Realmente é vergonhoso, né? Muitos dizem antes tarde do que nunca, mas nesse caso nem para isso serve, porque esse antes tarde do que nunca deles aí não vai mudar em nada, né? Fica bem claro que uma carta dessa é só para salvar o próprio rabo, para não ficar manjado pela população, né? Mas o povo brasileiro está atento, né? A gente sabe realmente quem está do lado do povo. Esses que correm risco de perder a patente, a gente sabe que são os verdadeiros heróis do Brasil. Isso está no coração do povo, não tem como, não tem nada que pode substituir isso. Bom, vamos ao vídeo então para entender melhor esse assunto aí. A Comissão Interclubes Militares emitiu uma nota contra a decisão do STF pela prisão, dos oficiais de alta patente. O repórter Victor Salina tem os detalhes. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, é uma nota conjunta da Comissão de Interclubes Militares, ali contestando a decisão do Supremo Tribunal Federal, também do ministro Alexandre de Moraes, Agora que eles primeiramente, vão que foi contestar, né? referendada pelo STF, da prisão dos militares, dos oficiais de alta patente. O que, segundo a nota, Gisele, levanta sérias preocupações a respeito de um ato que não é meramente É protocolar, mesmo? mas sim com contestações Olha sólidas só, hein? feitas pelo ministro Luiz Fux durante o julgamento, que deveriam ter sido levadas em conta. Essa nota ela é assinada pelos presidentes, né, do Clube Naval, Almirante Alexandre José Barreto de Matos, também do Clube Militar, o general Sérgio Tavares Carneiro, e do Clube da Aeronáutica, o brigadeiro Marco Antônio Pérez. O documento diz ainda, Geisiane, que essas penas elas são desproporcionais, né? Mais de 20 anos de prisão ali para esses militares. Eles fazem uma correlação ali com outros crimes, né? Crimes considerados hediondos, como assassinato e também abuso, que essas penas que foram então deferidas a esses militares superam a essas penas por crimes hediondos. Eles também relembram aqui todo o trabalho dessas pessoas para com a República, para o Brasil, né? O serviço que eles prestaram para o nosso país, que alguns chegaram a prestar, inclusive, mais de 4 décadas de serviço pelo Brasil. É o caso, então, do general Augusto Heleno, que trabalhou mais de 40 anos para o Exército Brasileiro. Isso E é aí é importante orgulho, hein? pontuar aqui também, Gisele, que em nenhum momento eles desrespeitam, né, a decisão da Justiça, eles reforçam isso, então, que não é um desrespeito, mas sim serve para, essa contestação serve para fortalecer as instituições brasileiras, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, dando uma base sólida para ele e também credibilidade. Eu volto com você, Gisele. A produção do Jornal da Oeste entrou em contato com o almirante Alexandre José Barreto de Matos, que é um dos que assina essa carta, né, essa recusa aí em relação ao que está acontecendo com os militares do nosso país. Ele é presidente do Clube Naval e nós deixamos o canal aqui aberto, portanto, para que se quiser falar publicamente a respeito do que está acontecendo, enfim, tanto o Jornal da Oeste quanto toda a programação da Revista Oeste está sempre de portas abertas para ouvi-los. Serrão, eu quero te ouvir, então, a respeito dessa nota aí, que foi emitida pela Comissão de Militares, falando aquilo que, inclusive, reverberamos aqui ontem no nosso Jornal da UES, segunda edição, em relação às patentes agora de todos os militares. A gente sabe que isso está sendo tratado no Supremo Tribunal Militar a partir de agora, mas aí são generais de altas patentes, principalmente ali o Augusto Heleno, sendo tratados como realmente se não tivessem uma vida de prestação à nação, né, uma vida de prestação de serviço público à nação brasileira. Pois é, então o que essa nota do Clube Militar traz de importante é que ela chega um pouquinho atrasada, mas antes tarde do que nunca. Ela reforça a tese apresentada pelo ministro Luiz Fux
no julgamento do 8 de janeiro, que é a tese mais correta de todas. O Supremo Tribunal Federal não poderia ter sido o tribunal, entre parênteses, de exceção para julgar esse caso. Ponto. É isso. Esse é o ponto essencial dessa história toda. Por isso que você fazer qualquer proposta de redução de pena em função dessa sentença que foi dada desse jeito, ela é imoral. Ela fere o princípio do que seria a justiça. Não dá para aceitar isso. Ah, mas vai beneficiar. Não, não vai beneficiar. Vai jabuticaba jurídica para você justificar algo que está errado, equivocado do ponto de vista institucional. Então, o que a gente precisa é anistia ampla, geral e restrita, que não vai consertar tudo de errado que aconteceu nesse julgamento do 8 de janeiro, tá? Eu vou repetir. Nem a anistia ampla, geral e restrita vai conseguir consertar tudo o que aconteceu. Morreu gente, famílias foram destroçadas, militares perderam suas carreiras, estão sendo tratados feito bandidos. Isso não é justo, isso não é justiça, isso não combina com o Brasil que a gente gostaria que fosse um país civilizado. Mas o sistema de poder insiste. Ah, eles tentaram dar um golpe. Tentaram. Tentar não é dar golpe, mas aí vem a malandragem da legislação. A lei do Estado Democrático previa que a mera tentativa de dar golpe ou de abolir o Estado, vale a punição. Aí agora vai fazer o quê? Vai tentar se reduzir o que está nessa lei para tentar aliviar a barra ou revogar parte desses artigos 359 e LM? Esse é um jeitinho que não combina com a institucionalidade. Vai se tentar mudar a regra do jogo depois do jogo já terminado, para tentar mexer na situação. Não, o que tem que fazer é revogar completamente essa lei do Estado Democrático de Direito, não é dar jeitinho nela, é revogá-la completamente, e aí sim o crime deixa de existir. É a única maneira de consertar de maneira menos agressiva toda essa lambança, vou usar assim esse termo técnico, que foi feita no julgamento do 8 de janeiro. Agora, o Congresso tem disposição de encarar isso? O Senado vai ter disposição de encarar isso? Parece que não, já está tentando dar o jeitinho. E o jeitinho brasileiro é o que sempre nos leva para o inferno sem escalas. Fabi, também quero te ouvir, então, a respeito dessa nota emitida por uma comissão de militares se referindo aí às prisões dos oficiais, né, prisões que aconteceram nessa semana, e é interessante também porque essa nota, ela menciona aquela divergência do Fux, a única divergência que foi encontrada ali naquela primeira turma do STF. Eu lamento que essa nota não tenha vindo das forças, né, das Forças Armadas e sim de um clube militar. O que a gente viu, por exemplo, vou citar um exemplo com o general Heleno, é realmente um absurdo, né? Ele declarou que tem Alzheimer, ele tem 78 anos ou mais, que eu já vi informações que ele pode ter mais, mas eu não sei direito a idade dele, mas tem muita idade. É um dos generais mais condecorados das nossas forças e fizeram a prisão dele, né, e do outro general sem nem pestanejar. A única força que fez alguma diferença foi a Marinha, né, que não quis prender o almirante Garnier e só conduziu ele até a prisão, né? Então, isso é complicado. E essa nota vem do clube militar, o que é o quê? Né? São militares que já estão na reserva e que se veem no direito, com todo o direito mesmo, de se pronunciar. Mas eu concordo com o Serrão que isso foi bem tarde, né? É melhor tarde do que nunca é. Mas, assim, eu gostaria até de ver, por exemplo, a OAB fazer algo a respeito das prerrogativas dos advogados, em relação à ausência de defesa que praticamente retirou, né, um recurso válido, a fase recursal para esses réus do núcleo duro foi retirada por uma decisão da cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Então, é importante, mas neste momento é inócua, né? Quando a gente tem pessoas que estão sabendo que essas ordens são tanto ilegais e estão cedendo a cumpri-las. Além de tarde, não vai realmente ajudar muita coisa, né? Afinal, muita coisa já aconteceu, muitas pessoas já foram julgadas, pessoas morreram
vidas foram destruídas, famílias foram destruídas, né? E isso não tem volta, né? E agora esses militares aí, que realmente são os verdadeiros heróis do Brasil, aí, igual Augusto Heleno, ainda corre o risco ainda de perder sua patente. Agora você imagina, você serve um país aí mais de 20 anos e depois você perde seus direitos, né? De aposentadoria. Realmente, assim, é uma maldade sem limites, né? Acho que só aquele lá de cima realmente para fazer justiça nessas horas, com certeza, né? Esse mesmo grupinho aí desse tribunal militar, essas peças raras do STF aí, um dia vai estar diante do Altíssimo. E aí eu quero ver se realmente essas desculpinhas farrapadas aí vai servir para justificar o tanto de vida que eles destruíram, né? Bom, pessoal, é isso aí. Quem gostou do vídeo aí, deixa o seu like, compartilha o nosso conteúdo aí para mais brasileiros ficar a par aí dessa pouca vergonha, né? Ajuda nosso canal aí a crescer. Um abraço e até o próximo vídeo.